E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou a Alessandra e estamos aqui reunidos hoje para falar sobre um tema relevante para a política nacional, para falar sobre as Big Techs e a posição delas na política, né? Como elas afetam o mundo político em várias democracias no mundo. Nessa semana que a gente fala muito, que a gente discutiu muito na esfera pública sobre a chamada Lei das Fake News, que tem esse nome batizado de uma forma errônea, a PL, na verdade, 2630. Tudo bem, Luiz? Saudações a Lê, saudações a todos e todas. Pois é, esse tema, ele é um baita de um rabo de foguete, né? Que é difícil de pegar nele, entender e destrinchar. Tem uma tecnicalidade gigantesca, mas a gente não se furta ele sempre, né? Porque já teve um episódio lá em novembro, no episódio 42, Como Programar um Patriota, que aborda um pouco esses temas de como que as Big Techs e a plataformização da internet molda a cultura das pessoas, com a professora Letícia Cesarino. E hoje nós vamos falar da lei, especificamente, né? O tal da PL das Fake News, que foi um tema muito quente na semana e que deixou muita gente confusa. Vamos tentar esclarecer um pouco. A gente vai esclarecer sobre a lei, sobre a democracia brasileira e sobre o papel das Big Techs. A gente já explica o que significa isso, mas tem uma imagem inicial pra gente, Luiz? Eu fiquei pensando ao longo da semana que muitos dos canais progressistas do YouTube deram um tratamento tímido pro assunto, né? Se vocês que acompanham alguns canais aqui, não vale a pena mencionar para não gerar muito ruído, né? Mencionar os nomes, mas vários dos canais aí que são de esquerda ou progressistas de alguma forma trataram de muitos outros temas, né? Não param de falar do Flávio Dino, que vai lá no Congresso lacrar contra os bolsonaristas, mas ninguém tratou muito dessa pele das fake news, em parte porque é uma das questões que nós vamos abordar aqui. O quão perversa é a atuação das Big Techs e como esses canais estão no YouTube, o YouTube faz chantagem com todos os canais, falam que eles vão perder remuneração, perder monetização. E aí o internauta fica mal informado ou informado por barulheira, muito ruído. Então essa é uma das características, né? Então você quer dizer que a gente vai ser silenciado após esse episódio? Não, nós não vamos mencionar nenhum canal em particular, por isso que eu espero que eles não derrubem o nosso conteúdo. Nós vamos falar mal das plataformas nas quais nós divulgamos o conteúdo, mas é assim que vai ser mesmo, né? E só mencionar que a Raquel Elorza tinha lançado uma questão referente a essa lei, um ponto específico, que é da remuneração do conteúdo jornalístico, que é uma das polêmicas. Então agradecer o comentário dela. E grande Raquel Elorza, essa é uma lenda de Lins, Luiz. Bom, ela é um ouvinte que compartilha o nosso conteúdo, muito gentil. Então vamos tentar tratar de um pouco do que ela falou. E lembrando que a gente não é especialista nesse assunto, sobretudo na engrenagem minuciosa da tecnologia da informação. Então quem escutar, identificar algum erro, alguma coisa bizarra, escrevam pra gente. E vamos falar da campanha de financiamento, né? Nós temos uma campanha para financiar a rebeldia contra as plataformas, contra as Big Techs, contra essas gigantes. E essa rebeldia depende de uma participação de vocês compartilhando o nosso conteúdo, mas também ajudando financeiramente a sustentar o apoio. E para isso dá para ir lá no apoia.se/Maldita Politicagem, e a colaboração pulverizada dos ouvintes é o que permite um trabalho de formiguinha contra essas gigantes que acabam sabotando a democracia brasileira e a democracia do mundo inteiro. Então, no primeiro bloco, a gente vai na verdade, introduzir um pouco da discussão sobre as Big Techs, esse grupo, né, de grandes empresas da tecnologia, e o que existe de literatura dentro da ciência política, dentro das ciências sociais como um todo. Vocês vão ver que é uma discussão bastante introdutória ainda. E no segundo bloco, a gente vai discutir as implicações disso para a democracia brasileira. A gente vai falar sobre o projeto de lei tão discutido ao longo dessa semana. E no terceiro bloco, como de costume, a gente vai trazer algumas brincadeiras aqui, uma luta de gosto, um acontecimento direto, não sei da onde, Luiz, na verdade, né? Direto do livro. E uma maldição a ser resolvida. Então continue com a gente, galera. Preparamos esse episódio com muito carinho. Na semana em que a gente está gravando, que é a semana que termina no dia 5, 6 de maio de 2023, o projeto de lei das fake news, a votação do projeto de lei ficou adiada, né? Ela estava para ser votada na quarta ou na quinta, mas pela ausência de votos para aprovação do projeto,
o relator e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, decidiram adiar a votação do projeto. Vale lembrar que já é um projeto que tem 2 anos de tramitação, começou em 2020, mais de 2 anos, portanto, no Senado, já foi aprovado no Senado, e agora, na Câmara dos Deputados, sofreu um debate barulhento, ou melhor, uma barulheira que não é propriamente um debate, né? E ele tomou ferro, né? O fato é que ele não se obteve maioria, e a gente vai explorar por quê. Mas antes a gente precisa explorar como que se dá a atuação das Big Techs da política. O que são as Big Techs, Alessandro, final? Na verdade, as Big Techs é um grupo, né, de grandes empresas da tecnologia, especificamente aquelas que estão baseadas no território norte-americano, né? A gente pode usar de exemplo aquela maçãzinha dos celulares, aquele lugar onde você gosta de comprar livro, Luiz Domingos, o nosso sistema operacional dos computadores, aonde você pergunta qualquer coisa da sua vida, né? Aquela plataforma. As redes sociais, E também as redes sociais. onde você faz Onde... dancinha, onde você vai dançar um pouquinho. Não, dancinha eu não faço, mas onde nós, no Maldita Politicagem, colocamos a nossa publicidade. É. Então veja só, né? Essas são as Big Techs, nós estamos falando especificamente das norte-americanas, portanto, essa espécie de conceito não é bem um conceito, como se fosse um apelido jornalístico, né? Então, como elas participam da política, né? São algumas ideias. Eu confesso, Luiz, que estava procurando para fazer essa parte do nosso roteiro, e a ciência como um todo, né? A produção científica sobre o tema é muito, muito introdutória ainda, é muito dispersa, e o melhor material que eu pude acessar foi uma matéria do The Guardian, né, jornal britânico. Inclusive, fica a minha recomendação, um jornal com bastante costume, eles apresentam com profundidade e com domínio do tema as discussões deles. Então, segundo o The Guardian e com algum amparo na literatura, é muito comum ver as Big Techs participando na curadoria dos algoritmos, né? Os feeds que aparecem para a gente nas redes sociais, os feeds de propagandas, tudo isso, né? Passa por uma espécie de curadoria, passa por uma inteligência artificial que estão nas mãos das Big Techs, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente viu mais ou menos um pouco nos últimos dias, né? Como aquele lugar que você gosta de pesquisar as coisas e as redes sociais conseguem remover ou tornar invisíveis sites, pessoas, influenciadores, etc., né? Associado a isso, um terceiro ponto que é a capacidade de silenciar políticos, né? Que muitas dessas plataformas possuem. Imaginem todos vocês, se vocês quiserem ser eleito vereador de qualquer lugar e você é inimigo das plataformas digitais, das redes sociais, quão impossível seria você acessar as pessoas hoje em dia, né? Quarto, Luiz, temos uma mais tradicional, né? É um lobby puro e simples, né? Que é a capacidade de mandar dinheiro para o Congresso por meio dos lobistas, financiar campanhas de parlamentares e a própria grana que eles gastam na publicidade da sua posição política. Vou fazer uma informação aqui rapidinha. De 2018 para 2020, o bloco das Big Techs aumentou o seu número de lobistas profissionais de 180 e alguma coisa para 330 lobistas atuando no Congresso norte-americano. Se somar os deputados e senadores no Congresso americano dá 535, 330 lobistas dá um lobista para um deputado e senador e meio. É muito lobista. E eles já estão encabeçando os setores que mais gastam em lobby nos Estados Unidos, superando a indústria petrolífera, superando as farmacêuticas, superando todos os grandes setores econômicos. Portanto, é uma atuação pesada e que agora a gente viu aqui no Brasil nessa semana, nós vamos falar isso depois. E grande parte dessa força deles vem do quinto ponto, né? Que é a capacidade gigantesca que eles possuem de armazenar dados, né? Dados de usuários que são verdadeiros ouros, né? Nos dias atuais. Só para vocês terem uma ideia, os ouvintes, né? Nós, né? Que somos um negócio muito, muito pequeno, muito, muito irrelevante no ponto de vista econômico, só com as plataformas que nós temos é possível a gente verificar, por exemplo, quais são os artigos favoritos, né? Mais ouvidos pelos nossos ouvintes, em que momento vocês abandonam os nossos episódios, enfim, uma série de dados introdutórios, né, já que a gente não paga grandes empresas para fazer isso, mas nós mesmos temos acesso a isso, nós podemos, por exemplo, saber que a gente não pode falar mal do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Para de ouvir, gente. Que são, desde o começo do nosso podcast, são os primeiros ali nos mais ouvidos de vocês todos. Então, essas bases de dados como um todo se tornam uma força no ponto de vista empresarial, econômico e também servem para essas empresas fazerem acordos, estabelecerem acordos com
entidades públicas, né? Como foi o caso de algumas prefeituras, enfim, que alguns estudos trazem. Só para ilustrar esse ponto, Luiz, o serviço de armazenamento da Amazon, né, a AWS, é utilizado pela CIA, pela própria CIA nos Estados Unidos, e também é utilizado pelas agências de espionagem do Reino Unido também. Então veja só que os próprios estados estão ancorados a esses serviços das Big Techs. E aqui, até a própria ideia de cidades inteligentes, que está na moda, e em Curitiba é particularmente importante na propaganda da administração municipal. Na verdade, a ideia de cidades inteligentes esconde essa relação entre as empresas de tecnologia e a política, porque se a gente vai ter uma empresa que organiza melhor o funcionamento do horário dos ônibus ou acessibilidade a determinado serviço de, sei lá, de saúde, esses dados vão passar a ser acumulados pela empresa privada. Em que momento a Câmara de Vereadores vai ter controle sobre os dados dos cidadãos? Porque os cidadãos aqui passam a ser vistos cada vez mais como usuários ou clientes e não como cidadãos de fato. Então, essa intersecção está em todas as dimensões da ação das Big Techs, né? Porque tudo o que eles mobilizam, o que eles acumulam de informação, são dados privados que podem ser utilizados ao bel prazer pelas empresas. Perfeito, Luiz. Esse risco, né, dessa força, desse grande, uma espécie de monopólio das Big Techs, foi ressaltado por uma estudante de pós-graduação da Universidade de Yale, chamada Lina Khan, em 2017, Luiz. Então, a Lina Khan fez o que nenhum dos pesquisadores sênior conseguiu fazer, né? Ela mostrou como a Amazon começou a acumular poderes estruturais sobre a economia norte-americana ao sono dos reguladores, né? Gostei dessa frase. Então, a Amazon, como com a sua força, né, de distribuir serviços, de ter muitos dados em suas mãos, ela começou a ganhar uma dimensão gigantesca, né? Então, só para citar de exemplo, imagina hoje como as livrarias, como as editoras, aliás, de livros, são dependentes da Amazon, né? E essa proporção que a Amazon começou a ganhar, ela era completamente desproporcional no ponto de vista de ser comparado com a própria dimensão econômica que ela tinha naquele período. Mas a Lina Khan já estava ressaltando isso, a ponto que hoje ela estabelece um comparativo com o Rockefeller em 1890. Né, para algum comerciante, né, que lida com aqueles setores que a Amazon também trabalha, para algum deles se desenvolver, vender bastante, né, ganhar dinheiro, ele precisa trilhar os mesmos trilhos lá de 1890 do Rockefeller. Hoje, o site da Amazon serve como esse trilho para as vendas, né? Então, a Amazon se tornou um verdadeiro monopólio. Não existe outra Amazon. Se você não gosta da Amazon, você é uma editora, vou colocar em outro lugar. Não existe nada comparado, né? Você não vai ter a mesma distribuição. Então, trata-se de um monopólio muito potente nos Estados Unidos e no mundo hoje, né? E a gente vai colocar um dado aqui da seção "Tem tabela?", interrogação, que vai ser de gancho para o bloco 2. Mas o ponto é o seguinte, né? No mês de março e abril, a gente ficou muito impactados pelos ataques nas escolas, né? A violência dos adolescentes, né? Casos de morte, casos de feridos sem morte, enfim, foram uma série de ataques perturbadores. E a Atlas Intel fez uma pesquisa, e agora em abril, e constatou que 74% dos entrevistados acreditam que a falta de regulamentação das redes sociais contribui para os ataques nas escolas nos diferentes estados brasileiros. Além do mais, 94% desses entrevistados veem o ambiente das redes sociais como um lugar inseguro para crianças e adolescentes. E por último, 78%, praticamente 80%, então 8 em cada 10 brasileiros entendem que deve haver uma lei que coloque regras claras para como as redes sociais funcionam no Brasil. Esses dados mostram que 78 querem regras para regular as redes, 74 acham que a falta de regulamentação são responsáveis pelos ataques e 94% acham que esse ambiente é insalubre, inseguro para as crianças e adolescentes. É uma maioria esmagadora que quer as redes regulamentadas. A partir disso, a gente vai para o bloco 2 ver o que aconteceu. Bom, Luiz, então vamos falar do Brasil, né? Como essa discussão toda que a gente abriu no primeiro bloco está relacionado com a nossa democracia. Parece que até o Arthur Lira andou bravo por aí, né? Foi, rapaz, o Arthur Lira chamou para vocês um dia aí na mesa lá da Câmara dos Deputados. Mas o negócio é o seguinte, essa lei, esse projeto de lei, o projeto de lei 2360, ou o apelido, né, PL das Fake News, é um projeto de lei ambicioso,
que pretende regulamentar uma série de elementos em aberto na legislação brasileira, como, por exemplo, os direitos autorais e a remuneração dos veículos profissionais de jornalismo e de veículos menores, né? Então, quando, por exemplo, a gente coloca um link no nosso Instagram ou um link no Twitter, deveria haver uma regra de remunerar o veículo pela publicação desse link. Uma fração de valor que fosse, enfim, fazer justiça para o trabalho jornalístico, porque aquilo é exposto na plataforma do Twitter, do Instagram e assim por diante. Há uma discussão gigante sobre como remunerar, quem remunerar, enfim. Outra questão importante, que foi incluída na metade do caminho da lei, a imunidade parlamentar, porque muitos deputados de direita reclamam que o judiciário tem poder desmedido sobre a autonomia parlamentar e a imunidade dos deputados se manifestar. Então, os deputados querem mais imunidade mesmo em relação ao judiciário e publicar o que quiserem, porque o parlamentar tem uma posição privilegiada no debate público, assim por diante. Outras questões. O que você acha dessa daí? Sou contra, não. Imunidade parlamentar já tá virando muleta e arrimo para o cara falar besteira, como a gente já tá vendo. Claro. Sou contra. Mas estava. Mas você sabe que eu recebi esses dias, entrei numa discussão esses dias, onde um amigo meu dizia exatamente o contrário, né? Que se caso aprovado esse projeto de lei, segundo a lógica dele, o governo utilizaria essas leis todas, esse aparato todo, justamente para calar a oposição. Que é um argumento que está presente em alguns dos livros, em alguns dos artigos que a gente acabou lendo, mas falando sobre a China, Irã, né? Rússia especificamente. Bom, é um debate sensível, né? Depende de um detalhamento importante mesmo, né? Mas a propaganda que se fez disso é que a lei era um ensejo, daria ensejo para muita censura. E essa foi particularmente o ponto da bancada evangélica. Porque como a lei proíbe ataques contra minorias, com grupos LGBTQIA+, ou com discriminação de gênero, muitos parlamentares da bancada evangélica falavam que isso aí ia censurar a manifestação da fé. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, que se viu uma oportunidade para aparecer e fez uma série de postagens mentirosas falando que essa lei, esse projeto de lei, ameaçava a liberdade religiosa e censurava a fé. Você gosta do Dallagnol? Gosto muito. Você sabe se ele é vinculado a alguma igreja? Ele é da Igreja Batista daqui do Paraná, de Curitiba. Enfim. Mas, vejam, a lei foi abrindo frentes de polêmica e uma delas, inclusive, era uma vez que tenha lá os requisitos de, por exemplo, de punir as plataformas que não zelassem pela veracidade e pelo respeito aos grupos no interior da plataforma. Se a plataforma não zelasse e filtrasse esse conteúdo, elas poderiam sofrer algum tipo de punição jurídica, com multas ou suspensões e assim por diante. Mas quem que aplicaria a lei? Houve uma grande discussão no conjunto, na comissão que discutia a lei, que era se a Anatel ia ser responsável por isso, ou, por outro lado, como defendiam outros grupos, se seria o Comitê Gestor da Internet, que é um comitê que envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia e assim por diante. O fato é que essa em si já foi uma questão difícil, porque a Anatel é muito dominada pelo Centrão, né? O conselho da Anatel tem muitos políticos, e o Comitê Gestor da Internet, segundo consta, não queria assumir a aplicação da lei, ser o responsável por fiscalizar a imensa quantidade de conteúdo do Twitter, do Facebook, do Instagram, porque é uma coisa realmente monumental, monstruosa. Então, vejam, a lei, agora eu vou fazer uma análise um pouco mais sintética, que assim, a lei ela era uma lei ambiciosa. No seu começo, lá quando feita pelo Alessandro Vieira e aprovada no Senado, era uma lei progressista, inspirada em projetos de lei da Europa, mas ela foi sendo flexibilizada para poder agradar essa direita extremada que tem na Câmara dos Deputados, atendendo em reivindicações da bancada evangélica, da imunidade parlamentar, e ela gerou um debate em muitas frentes, e especialmente a esquerda caiu em questões que são laterais ou secundárias. Por exemplo, a discussão dos direitos autorais e a remuneração dos jornalistas, que é uma questão importante, mas agora, diante da urgência de regulamentar a imputabilidade jurídica, né, das plataformas, que atualmente as plataformas não são imputáveis juridicamente, é isso que precisava ser prioridade, para poder combater um pouco desse extremismo que leva à violência nas escolas. Essa é a questão urgente. A multiplicidade de temas foi dispersando a atenção do campo progressista, da esquerda, e no feriado de maio, do 1º de maio, as Big Techs, especialmente o Google, entrou para valer na disputa, ela própria fazendo propaganda negativa da lei
na sua página inicial. Então, o Google, talvez a página mais acessada do país, que tem 97% das buscas, colocou na sua tela de busca: APL 2360 pode piorar a sua internet. Você clicava ali, ia para um texto cínico, super técnico, e com palavras em negrito, fazendo jargões e sem dar o contraponto, né? Sem dar a visão do Congresso. Por isso que o Arthur Lira, como você mencionou, abriu uma discussão lá no Congresso, falando que o que as Big Techs fizeram com a Câmara dos Deputados foi um desrespeito e impediu ela de legislar. Por que impediu ela de legislar? Porque ela gerou um ruído e um pavor no qual os deputados de direita, né, os bolsonaristas, entraram na onda com um cartazinho de censura e aquele escarcéu que eles fazem, e houve um completo desmantelamento do consenso que havia se formado há umas 2-3 semanas antes em torno de pontos básicos. Então, essa aliança entre as empresas, as grandes empresas, os parlamentares de direita e os internautas, que são, né, a correia de transmissão, gerou uma desagregação da maioria que estava se formando, e o projeto ia provavelmente perder, não ia ser aprovado, e aí eles retiraram de votação. Foi uma forma, né, de não ir para o ralo de vez, né, o projeto de lei. E esse ponto que você colocou é uma ilustração do que tem, né, do que era previsto ali no próprio trabalho da Lina Khan. Ela chama essas Big Techs de porteiros, né, aquela imagem, aquela figura de que o porteiro acompanha você até a porta que ele te leva, né, ou seja, né, você entra no Google procurar informação, na verdade não é uma plataforma neutra como na maior parte dos casos das pesquisas, né, se eu for procurar um bolo de milho, né, vai aparecer uma coisa mais relevante, etc. Mas no caso da política, o Google se mostrou nada neutro, né, principalmente com esse link que eles colocavam logo embaixo da barra, né, de pesquisa. E assim, veja, era uma matéria de desinformação, porque ali ela era longa e muito detalhada tecnicamente, só que criava tecnicalidades para deixar o leitor confuso, e daí colocava em negrito, porque vai ficar mais cara, a internet vai ficar mais cara, você não vai ter gratuidade nos serviços, porque agora vai pagar jornalista. Então ela disparava pavor, que é muito próprio ou muito próximo da tática das fake news. E sem nenhuma consistência científica, né? Vale saltar. E sem a visão do Orlando Silva, que é o relator, sem a visão do outro lado. Né? Não é uma reportagem, é um artigo de opinião muito do safado. E aí, isso foi feito no Twitter, as empresas estimularam a disseminação de mensagens contrárias à lei, e elas ganham dinheiro com as pessoas clicando nisso. É maluco isso. E aí você tem um Congresso que se distancia daquela maioria que a Atlas Intel tinha indicado. Então a maioria da população quer a lei, só que as empresas jogam contra essa maioria, enfraquecendo a formação de um consenso e, consequentemente, impedindo que a lei venha regulamentar. E aí eles continuam nadando em dinheiro, sem regulamentação e com uma profusão de fake news comendo solta. Sabe uma observação além de tudo aqui? Você, um fino observador do bolsonarismo, já fala há alguns anos, que eu sempre denoto quando você fala, doutor Alessandro, tem umas sacadas importantes aqui, que é a seguinte: o Bolsonaro e a lógica política que ele inspira são desmanteladores, como é que é? Desmantela consenso, né? Desmantelam consensos, né? Consensos sobre o que é liberdade de expressão, que tem limites. Eles querem desmantelar isso. Essa lógica ficou clara ao longo do primeiro mandato, do Jair Bolsonaro, que ele não conseguia fazer as leis. Ele tomou muita derrota no Congresso, porque aquela barulheira deles não conseguia construir consenso em torno de uma legislação favorável ao porte de armas, e ele fazia alguns decretos iam flexibilizando, mas ele não conseguia fazer grandes leis. Tanto que a reforma da Previdência, que foi uma das mais importantes, o projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes perdeu. Quem conseguiu aprovar a reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia, um outro projeto. Eles não conseguiam construir coisas. E agora que eles não estão no governo, eles estão na oposição, eles nadam de braçada, porque eles estão no habitat deles. Então a esquerda e o campo, né, de centro-esquerda, e um centro minimamente responsável, tentando fazer a lei, como o Alessandro Vieira, né, que é um parlamentar tipicamente de centro, tentando aprovar uma regulamentação que melhore as condições de navegação e o controle das mentiras e do extremismo na internet, e eles fazendo barulho, criando pânico, falando que ia ser censura. Então agora eles estão no habitat natural deles. E a esquerda, por sua vez, que normalmente tenta implementar medidas, construir legislações que façam a proteção dos direitos da sociedade, ficou batendo cabeça em questões que não são as mais urgentes. Eu acho que é importantíssimo regulamentar a remuneração para os jornalistas e para os órgãos independentes de mídia. Isso é tão importante que diz respeito até ao tipo de projeto que a gente desenvolve aqui.
Mas isso poderia ser objeto de uma legislação que viria depois, né? É. A lei ficou muito ambiciosa e muito grande e abriu muitas frentes de veto player. E a esquerda, que não consegue entender que ela precisa de um foco muito mais preciso, porque o bolsonarismo é capaz de aquele ventilador apontando para todo lado e destruindo todas as discussões. Então isso ficou muito claro agora. A esquerda se deu bem no ano passado, na legislatura passada, fazendo oposição ao bolsonarismo, conseguiu denunciar muito, barrar muita coisa, mas agora está refém dessa atitude anarquista que eles têm ali de explodir as coisas dentro do Congresso. Então eles estão voando. Sem falar em coisas que a gente vai abordar em outros episódios, que é a própria dificuldade do governo de articular uma maioria, e isso ficou claro nesse projeto. Então esse é um tema que a gente vai abordar depois. Mas essa também é uma tarefa que não é fácil, né? A gente critica aqui, mas realmente a matemática é difícil de fechar. Você puxa daqui, perde dali, né? A matemática está muito favorável à direita, isso é verdade. Luiz, vamos então dar continuidade aos nossos quadros, fechar esse segundo bloco, o quebra-pau acadêmico, né? Na verdade, o quebra-pau acadêmico ele é bastante simples, né? Já que a literatura ela é praticamente ainda uma espécie de ensaio sobre o tema. Por que ensaio sobre o tema? Porque existe poucos países com grande trajetória de legislação sobre as Big Techs, né? O que existem são experiências muito prévias ainda, né? Muito no começo. Então, boa parte daqueles que defendem a não participação, a não regulação, né, partem de um princípio que está lá no Hayek, né, aquela visão de que a sociedade como um todo, de forma livre, ela se autorregula, ela cria os seus próprios mecanismos, né, suas próprias educações como um todo, né, ampliação dos potenciais, capacidades. Então, nesse sentido, por exemplo, ferramentas de avaliação dos serviços diretas hoje, né, empoderam, né, aquele que é o consumidor, que ele pode fazer instantaneamente ali uma avaliação, por exemplo, lá da entrega da sua comida, da viagem que ele pagou, e isso é o futuro, né? Então essa visão super otimista com os serviços disponibilizados pelas Big Techs, principalmente. Mas nós temos uma outra visão disso, né? O Eugeni Morozov, tá certo isso, Luiz? Você que é falante de russo, fluente? Ele mesmo, Eugeni Morozov. Ele conta um caso que ilustra um pouco um problema aqui, que é um caso de um cadeirante que pediu um Uber nos Estados Unidos e o Uber maltratou ele, jogou a cadeira de roda dele pro lado, etc. E o mecanismo que ele tinha na hora ali era dar uma avaliação negativa no Uber. Ou seja, não existia ainda uma regulação sobre os serviços do Uber nos Estados Unidos, e naquele momento ali você dá uma nota, é muito pouco, né? Para você tentar castigar, né? Ou tentar, de alguma forma, diminuir a legitimidade daquele ator. Então, o motorista acaba fazendo, 1.000 viagens e esses problemas acabam diluindo, né? Na nota dele. Então, o Morozov usa isso, na verdade, para criticar, de que isso não pondera porcaria nenhuma, né? No final das contas, as pessoas precisam dos serviços, essas plataformas só ganham força a longo prazo se não forem reguladas. A regulação política pelo parlamento, pela sociedade civil organizada, deve se impor a satisfação pura e simples dos clientes. Porque existem o lado oculto, né, de que existem clientes que não têm acesso, existem clientes que são excluídos, e então há aqui toda uma discussão que opõe essa ideia de satisfação individual versus democracia. E as empresas batem sempre na satisfação individual e deixam de lado a discussão democrática, a participação da sociedade a respeito do que a sociedade quer, né? Nesse caso, a nossa sociedade quer regulamentação, só que eles fazem balbúrdia na internet para dizer que as pessoas não querem regulamentação por meio de fake news, como o Google fez durante a semana passada. Perfeito. Aí a gente retoma ali na Khan, aqui, né, essa menina que a gente citou no primeiro bloco. Veja o potencial, né? Todo mundo a gente deve pensar, né? O potencial que empresas da Big Tech têm com esse armazenamento de dados gigantes. Eles sabem tudo que a gente consome, a ordem disso, o horário disso. Veja o desequilíbrio que isso pode causar no sistema capitalista, né? No sistema econômico, entre as disputas de empresas e na política, né? Você saber como você vai fazer a sua estratégia de vender suas coisas, como você vai fazer a sua estratégia de adquirir um voto, né? Tudo isso pode desequilibrar demais, né? O que elas têm nas mãos hoje é muito perigoso, né? E vários dos autores ressaltam, por exemplo, a gente está falando disso numa democracia. Imagina num país que não é democracia, com essa capacidade de saber o que os seus residentes fazem, né? Os cidadãos fazem, que coisa perigosa isso não pode se tornar, né?
Então, Alessandro, na terça e na quarta, depois que as discussões adquiriram esse tom bagunçado e o barulho do Google e das demais Big Techs tomou conta do ambiente online, os deputados que ainda estavam em dúvida demonstraram que não iam aprovar o projeto. E daí, no final dessas noites, os lobistas dessas Big Techs devem ter comemorado, tomando aquela Chandon, tomando aquele whisky dos 18 anos, bem feliz. Aliás, disse que no dia da segunda, que os deputados vão chegando em Brasília, segunda não, que era feriado, na terça, disse que os lobistas estavam tudo lá no aeroporto Juscelino Kubitschek esperando os deputados, conversando. Diz que a coisa foi horrorosa, mas eles comemoraram tomando seus drinks lá na quarta e na quinta, quando a coisa foi pro vinagre. Mas a gente precisa daquela história. Aconteceu inquerência, alguma coisa? Não sei se foi inquerência, Luiz. No livro que você passou para mim, né, que você recomendou para mim, do Evgeny Morozov, Big Tech, né? É um livro que está bastante em alta recentemente, né? Ele é doutor em História da Ciência por Harvard, criptocomunista, né? Então, pois é. Posso fazer minha avaliação aqui, pessoal? Fale, à vontade, à vontade. É um livro meio que, né, em alguns momentos me fez lembrar as rodas de conversa que a gente tinha na faculdade, assim, né? É meio que um ensaiozão, né? Cheio de perigos, podem acabar com o mundo, etc. Então, eu dou essa tensão aí. Eu acho que ele é um pouco panfletário, talvez, e a gente não está acostumado com essa literatura, mistura uma linguagem tecnológica com anti-neoliberalismo. Mas, assim, baseado naquele episódio, nos episódios que a gente já fez lá atrás sobre o bolsonarismo, tecnologia, big data e política, o cenário é tenebroso como ele desenha mesmo. Eu acho que, na verdade, que eu fiquei um pouco de nariz torcido, porque o livro da Letícia Cesarino, da professora Letícia Cesarino, que a gente, inclusive, entrevistou ela, traz uma profundidade maior para as coisas, uma explicação maior das coisas. Por isso que eu acabei ficando um pouco... Pois é que o autor, ele quer misturar filosofia, sociologia, linguagem de dados e como se fosse uma conversa de boteco. E aí você não consegue saber direito onde ele está querendo ir. Falta uma certa sistemática mesmo. Eu concordo. Não, falta bastante. Mas fica aí a recomendação para quem quiser ler. Sim. É leve a leitura, né? Mas ele conta em determinado momento um episódio que é interessante para ilustrar aqui. O personagem da nossa história não vem de querência, né? Ele, na verdade, é dos Estados Unidos. E ele, em determinado dia, ele recebeu uma correspondência que ele achou um tanto quanto curiosa, que eram umas propagandas para produtos infantis de criança, de bebê, né? Aí ele foi cavucar, mas o que é isso aqui? Por que chegou isso aqui, né? Minha filha já é mais velha, etc. Aí ele foi falar com a filha dele, ele tinha descoberto que a filha dele estava grávida, né? A filha dele revelou, mas a coisa interessante desse acontecimento é que os algoritmos descobriram antes dele a gravidez da filha, porque na verdade o que ele tinha recebido era uma propaganda oferecendo produtos, né? Então veja só que maluco. Pelas buscas dela, ela buscou coisas sobre perfume, produtos, né? Deve ter procurado preço já de fralda, etc, né? E aquilo lá já deu que ela estava grávida, a empresa foi lá e mandou um negócio, né? Uma propaganda. E ele contou esse caso ali no livro, e é espantoso, realmente. E existem outras, assim, a Prefeitura de Londres fez uma recomendação de que alguns benefícios sociais deveriam ser concedidos para os indivíduos, para os cidadãos, conforme dados de frequência de idas na ginástica ou na academia. Então, se ganharia maior direito ao serviço do postinho se você tiver disciplina de fazer exercício. E tudo isso pode ser um estímulo a uma vida saudável, só que isso está escondendo questões de desigualdade econômica, questões de alimentação cheia de sódio. Então, esse argumento do Morozov é um pouco isso, né? Você tem políticas assim que individualizam e fragmentam o comportamento das pessoas e você está esquecendo questões estruturais, como a pobreza, a indústria alimentícia podre. Né? Então, sem contar o controle bizarro, excessivo que tem na nossa vida, né? Essa coisa. Eu não gosto disso, não. A regulamentação das Big Techs é maldita, Alessandro? De jeito nenhum, tem que regular mesmo. Mas 1000% a favor da regulação. Eu sou a favor da regulação, mas eu entendo o xadrez bizarro que existe hoje. Porque ter as Big Techs como inimigo do governo, né, com o nariz torcido contra o governo, imagina
o tanto de problema que isso não pode causar no ponto de vista econômico, no ponto de vista político. Eu fiquei assustado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas a força delas, cada dia que passa, aumenta, né? E você, o que você acha? Eu sou a favor da regulação com a burocracia hard em cima deles, não tem moleza. Então, esse ponto é importante, Luiz. Você chegou a falar ali, mas pela sua explicação, ficou claro que o Brasil não tem a burocracia específica para isso. É preciso treinar, né? Exatamente, isso é um problemaço, problemaço. A Anatel está dominada pelo clientelismo. O Comitê Gestor da Internet também, eu acho que ele não tem braço e pernas para tocar o trabalho dessa envergadura. E as próprias empresas, quando elas fiscalizam o seu conteúdo, os trabalhadores que examinam os conteúdos são super precarizados. Então, esse é um problemaço, assim, né? Eu já tenho relatos de alunos e ex-alunos que trabalharam como examinadores de conteúdo do YouTube, é um trabalho super lazarento e mal remunerado. Até o ChatGPT tem trabalhadores na África sendo um trabalho péssimo de ficar lendo coisas do algoritmo. Então, é um gargalo gigante como fiscalizar. Depois que você tem a lei, então, atacar a lei. A gente no Brasil, nós tendemos a discutir muito no ponto de vista moral, né, das coisas. Isso deve ou não deve acontecer. Só que isso aí, para mim, é de fundamental relevância, importância, né? Porque não adianta a gente aprovar um negócio e não ter quem fazer, né? Isso precisa ser discutido desde já também, né? Ter um órgão capacitado para fazer isso, né, com diretrizes já bem estabelecidas, porque senão vai ter uma lei e aí, né? O que vai acontecer? Vai dar na mão de quem isso? Porque realmente, se não tiver uma burocracia, os críticos que temem por uma escolha arbitrária, né, da aplicação das leis, realmente têm razão, né, nesse sentido, né? A gente precisa ter uma diretriz básica para isso. E veículos e órgãos que ajudam a esclarecer esses assuntos ultra técnicos. Então, eu gostaria de só mencionar uma dica que é a Coalizão Direitos na Rede. Tem um conteúdo excelente na internet, nas redes sociais, centraliza mais de 50 entidades universitárias e da sociedade civil que tenta fazer esse debate, explicando para o grande público o que são os direitos dos usuários do mundo digital. Então, vale seguir Coalizão Direitos na Rede. Luiz, chegou a nossa hora no Luta de Gostos, tá? Tem duas perguntas para você no Luta de Gostos. Primeiro, você prefere... Eu vou falar o nome, né? Você prefere Instagram ou Twitter? Não, eu acho que o Instagram é menos ruim. O Instagram é menos ruim. O Twitter, as mudanças realizadas recentemente me dá ódio. E, como se diz, mesmo antes das mudanças, mesmo antes do Elon Musk ser acionista, cara, piorou totalmente o Twitter. Mesmo antes, o Twitter ele tem conteúdos muito interessantes e úteis, mas ele fomenta confusão demais. Bagaceira, muita briga, pô. É Cracolândia da internet, né? As pessoas ficam ali 24 horas batendo boca e tal. Eu acho menos pior o Instagram. E você? Não, eu também. Não, o Twitter, qualquer pênalti no Campeonato Brasileiro vira uma Segunda Guerra Mundial. Aquilo lá não tem jeito, não. Eu acho que um pouco do conteúdo interessante está indo pro Instagram. E tem gente, uma colega, Carol, que já falou que tem conteúdo interessante também de política e de RI no TikTok. Só que eu ainda não tive coragem de entrar no TikTok, né? Porque você tem que cavucar o conteúdo no meio de muita dancinha, coisa arada, né? Pois é. E aí, Luiz, a segunda pergunta é a seguinte: você sabe quais são, aliás, as duas contas mais populares do Instagram? Do mundo? Do mundo? Acho que era de um jogador de futebol, não era? Do músico? Não era o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E aí adivinha qual vai ser a pergunta posterior a essa? Qual que eu prefiro? O Messi, né? O Messi é mais completo. Messi é mais completo. É mais técnica, mais emoção, mais coração. É mais tudo, né? Agora é mais tudo. Então tá bom, Luizinho. Tem aviso paroquial pra gente? Acho que alguns ouvintes chegaram com questões relacionadas a esse tema. A gente tentou enfrentar aproveitando um pouco o calor do momento, que era um momento de abertura do debate, e para não perder essa oportunidade, a gente fez o episódio. Mas é um tema realmente que não termina, né? Como o japonês tinha dito, a literatura ainda é incipiente. No caso do autor que a gente usou, o Morozov e o outro, eles padecem de falta de uma sistemática, então não é um tema fácil. Mas a gente gostaria de contar com a opinião de vocês, ou pontos que nós não abordamos, ausências, lacunas e críticas. Então escrevam lá, M-Politicagem no Twitter ou Maldita Politicagem no Instagram. Veja que contradição, né? Pois a gente está aqui descendo o cacete, mas a gente depende delas para veicular o conteúdo. São os trilhos do Rockefeller do século XXI lá.
Eu queria relembrar aos nossos ouvintes que nós temos um episódio que a gente fala muito sobre o tema com a Letícia Cesarino, especialista no assunto, né? Episódio número 42. Então, retomem lá, esse episódio é um dos favoritos nossos, do ponto de vista pessoal mesmo, né, Luiz? Isso é mesmo, é maravilhoso. E lembrando que a gente tinha prometido um episódio sobre a CPI, que a gente... A gente não, você reformula essa Você frase. não está aqui nesse projeto. Quando um fala, o outro já está lascado. Mas a gente deixou para fazer na próxima terça, porque a CPI ficou atrasada por conta das outras leis polêmicas do Congresso, incluindo essa. Então, Pode ser que a gente adie de novo, né? Dependendo de como... do timing do Congresso, a gente quer pegar assim, na veia, acertar quando o pau começar a pegar, a gente lançar um episódio explicando tudo que a gente pode clarear sobre CPI e as expectativas a respeito dela. E nós estamos com os brindes em mãos, né, de uma parte dos doadores. A gente tem que fazer a logística de entrega. Tá É só explicando, Luiz, para ninguém ficar chateado. A gente selecionou aqueles que já são doadores há mais de 6, 7 meses, né? Que era um recorte importante do grupo. E aqueles que já contabilizaram uma certa quantia de dinheiro já que de doação, né? Então nós vamos primeiro, né? Pela falta de recurso, obviamente, espero que vocês entendam. Nós vamos começar por um grupo, mas posteriormente, depois quando a gente tiver condição, a gente vai mandar para um segundo grupo. Isso, e o brinde é magnífico, maravilhoso, custou milhões de reais, então demora foi lá o dinheiro para comprar o segundo lote. Então tenham paciência, que a gente está organizando essas questões. Aliás, esse brinde é sacanagem, né? Você tem uma aí, eu não tenho, né? Eu tenho, ela tá aqui em casa, mas eu não uso. Você acha que eu uso e boto dentro da sacola de novo? Ela tá guardada. Mas, vamos lá, para que a gente possa comprar os brindes de uma parcela só, a gente precisa de mais doadores. Então entra lá no apoia.se/maldita politicagem e solta um caraminguá, uma mixaria, assim, algo equivalente a uma lata de Santa Serva. Então é isso, galera. Abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.